Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O que foi, Pipeno? Você já está abrindo os braços? O cara já está se mexendo aqui. Não, sabe por quê? Ele me plagiou. Ele te plagiou? Eu sempre falo isso. Será que ele te ouviu? Porque essa afirmação foi feita... Essa afirmação foi feita durante uma palestra para estudantes em uma universidade de São Paulo. De repente, o ministro assiste o programa Opinião e copiou, plagiou você. Pode ser, enfim. Sem citar diretamente o nome do deputado Daniel Silveira, o Alexandre de Moraes defendeu a punição a quem defende a volta do AI-5 e ataques a instituições democráticas. Marco Antônio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Piperno. Desculpa, Piperno. Vamos lá. Ele riu gente, disso aí. não, é que eu acho inteligente. Vamos lá. Você acha inteligente essa piada? É verdade. Legal. É a exceção que confirma a regra. Só um segundo. Piperno, vamos lá. Hiperexposição de ministro do Supremo Tribunal Federal, rompendo a liturgia do cargo. Isso está mais do que evidenciado. Ele não podia fazer a palestra, é isso? Não, as palestras, geralmente, todos os ministros, juízes das Supremas Cortes aí pelo mundo fazem no ambiente, então, qual o problema? No ambiente acadêmico. O problema é quando ele começa a falar de julgamento que ele está realizando que ainda não acabou. Segundo ele mesmo, não transitou em julgado, que já deveria ter transitado em julgado, um processo completamente irregular, inconstitucional e ilegal, completamente viciado, nulo, de pleno direito, e ele está se pronunciando sobre algo que, não, segundo ele mesmo, não terminou. Qual que é a lógica disso? É o que eu falei. Quando você fica à mercê de uma pessoa, sem o livrinho de regras, que é a Constituição Federal, ou quando você tem uma Constituição Federal completamente ampla, abstrata, subjetiva, que permite que esses abusos autoritários aconteçam, parabéns, a gente está aí ouvindo agora ele misturar as duas coisas. E outra, desculpa, de novo, a gente está falando de uma interferência. O fenômeno é ruim, viu? A gente está mal. Ativismo judicial misturado com judicialização da política e politização do judiciário. É um fenômeno que mostra o quão errado a gente está no que se refere à organização das nossas instituições e dos poderes. Piperno, partindo do princípio que o ministro não poderia participar ou se pronunciar sobre esse caso, e que ele fala da liberdade e da agressão, eu parto do princípio que um deputado equilibrado também não poderia professar ou sair ameaçando as pessoas, gritando e gravando vídeo na internet. Mostra também um certo equívoco. Olha, William, primeiro que eu queria realmente chamar atenção para mais um dos muitos arroubos autoritários aqui do senhor Marco Antônio Costa, né, Marco? Olha eu. Porque, por exemplo, porque o processo ele é ilegal, ilegal para quem, cara pálida? A gente pode discordar da sentença, a gente pode discordar, inclusive, do fato de que aquilo que o Daniel Silveira fez, para muitos, não foi uma agressão. Agora, dizer que o processo é ilegal e mais um monte de coisa que ele diz, daí vai uma distância muito grande. Agora, sobre isso que o William disse, não tem nada de ilegal no processo. Agora, sobre isso que o William disse, veja, você tem grosserias. Olha, eu vou te dar um exemplo. Sim. O presidente da República, no 7 de setembro, chamou, lá no palanque da Avenida Paulista, o ministro do STF de canalha. Muito bem. Se o ministro se sentiu ofendido, o ministro que vai e tome, então, uma medida contra o presidente da República. Mas, naquele momento, apesar de toda a grosseria, né, eu acho que o presidente da República ele não estava exatamente agredindo uma instituição. Ele não falou, olha, eu quero atropelar o Supremo, eu quero derrubar o Supremo. Ele não disse isso. Ele fez uma agressão verbal que foi muito pontual e que, se o alvo se sentiu ou não ofendido, então que tome as devidas providências. Posso fazer um pequeno parênteses? Claro. Sem querer interromper a dinâmica do programa, o Piperno falou muito melhor do que eu falei agora na exposição inicial. Bato palmas para ele. Eu tô ficando... De novo. Eu tô bato palmas mesmo. Tô ficando muito preocupado. Você falou, que isso tem sido mas assim, essa semana. Eu corroboro integralmente com o que você falou, porque é exatamente esse o mecanismo que os ministros estão utilizando para falar em perseguição institucional à Suprema Corte ou tentar ameaçar a democracia por meio de um vídeo de YouTube. É exatamente esse o ponto e você bateu na linha certa, Piperno. É isso aí. É isso aí. Então, quando você ataca pessoalmente alguém,
ou alguém, caso tenha se sentido ofendido, que tome lá gente, mas eu não as suas providências. Quando alguém fala, eu vou atropelar o Supremo, tem que fechar o Supremo, aí é diferente. Aí você está fazendo um ataque contra uma instituição. Eu posso fazer uma pergunta? Aí... Os senhores gostariam, por exemplo, Marco, você acha legal uma pessoa, por exemplo, você chamar um ministro de reizinho do Brasil, de marginal, e trazer acusações sem provas? Você acha que isso é a liberdade de expressão? Ou é uma pessoa desequilibrada agredindo a outra sem argumentos que se sustentam? Meu caro William, o poder está na mão de algumas pessoas. O resto é tudo cidadão. Não tem poder. Quando você tem poder, você está sujeito o cidadão a críticas. Não tem poder? Não, o cidadão não tem poder que o ministro tem. Poder de decidir, o poder de mudar toda a dinâmica institucional do Brasil com relação às suas decisões, se miscuir em matéria de competência do executivo, do legislativo, ele tem uma parte tratar de temas relevantes para a República de maneira definitiva, promover coisa julgada na última instância do nosso processo civil. Não, meu Deus do céu, é muito poder que eles têm. E se eles não podem se sujeitar à crítica, estamos em águas ruins, em águas turbulentas aqui. O cidadão, ele tem total a prerrogativa de criticar. E eles, inclusive, quando começam a colocar qualquer coisa como ameaça, se qualquer coisa é uma ameaça a eles ou à instituição que eles querem zelar e eles utilizam do arcabouço jurídico contra o cidadão ou contra até um deputado federal eleito, isso me preocupa demais. Por isso que a sensação é de insegurança jurídica. Porque como eles têm o poder, na verdade, o ônus de provar qualquer coisa a respeito de ameaças simbólicas, abstratas, é deles. E quando você não tem nada provado, aí fica evidenciado o abuso de poder. Bom, imagine você, Piperno, ser chamado de reizinho, menino frustrado que age de maneira dele, fora da Constituição Federal. Verdade, tudo verdade. Ele é um menino? Você está dizendo que o Alexandre de Moraes é um menino frustrado? Eu acho que... É um comportamento aberrante. Eu posso falar de maneira mais bonita, mas se você quiser, no bar eu posso falar o que eu quiser para você. Porque então, vamos lá. Também. Então, o Daniel Silveira, quando reage dessa forma, também é um menino mimado, ou Piperno? Eu acho que aí é diferente. Me explica. Quando ele ataca, por exemplo, o Alexandre de Moraes, um menino mimado, ou não sei o que de ovo aí que ele falou e tal. Cabeça de ovo. Isso aí. Então, ele tá fazendo uma cabecinha de ovo, você já vai falar. Ele está fazendo uma agressão chula. Mas aí isso também volta àquele primeiro exemplo que eu citei. Piper não quer aprender. Recai naquele primeiro exemplo. Piper não quer colocar no chilindró quem faz agressão chula agora. Não. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Violência simbólica. Estou dizendo exatamente o contrário. Como eu citei no caso do presidente da República, foi até mais grave. Por se tratar do presidente da República que chamou o ministro de canalha. Então, quando ele fala esse monte de bobagem, ele está sendo chulo, ele está mostrando o mau hálito que a alma dele exala. Só isso. Da alma. Agora, quando ele ataca o Supremo, quando ele ataca a instituição que tem que fechar, que tem que expulsar todo mundo, que tem que dar um bico no traseiro, aí é diferente. Aí eu diria para você que está, de fato, atacando uma instituição. Eu estou numa expectativa em relação a esse final de semana. Eu vou estar de plantão, né? Principalmente no domingo. E domingo, os senhores sabem, os senhores que estão acompanhando... Estarei de plantão também com você. Estaremos juntos? Então, domingo tem cobertura completa das manifestações de 1º de maio aqui na Jovem Pan News. Os apoiadores do ex-presidente Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente Jair Bolsonaro irão às ruas com pautas distintas. Os melhores apresentadores, repórteres, comentaristas, a melhor cobertura domingo aqui na Jovem Pan News. Então a gente tem os conservadores, a turma do Bolsonaro na Avenida Paulista e a turma do Lula vai lá para o Largo da Batata aqui em São Paulo. O que nós podemos esperar desta manifestação, Marco Antônio? Será que é a primeira vez que o Lula vai, assim, partir para o contato com essa grande massa, com os seus eleitores? O que a gente pode esperar, Travassos, meu caro Travassos e meu caro Piperno, é o que a gente sempre viu da imprensa. Eles pegam aquela foto das bandeiras dos sindicatos, né, lá no centro, em Anhangabaú, né? Largo da Batata. Largo da Batata. Pinheiros. Aí eles vão pegar aquela foto no ângulo certo para parecer que tem muito mais gente do que tem. E daí, quando for a manifestação... Eu não gosto de fazer previsão, futurologia, mas a gente tem visto essa inclinação da extrema imprensa, ou da velha imprensa, como você preferir,
estabelecendo esse negócio de para a direita é pouco e para a esquerda sempre teve lá uma comoção de pessoas. E outra coisa que é engraçada, sempre de manifestação de esquerda e direita, nas manifestações da direita nunca teve um incidente. Nas da esquerda sempre tem uma quebradeira, sempre tem problema de furto. Mas é engraçado isso, né? Eu te perguntei sobre a presença do Lula em contato com o seu eleitor pela primeira vez. Vai ser restrita, Você acha que vão falar, Lula ladrão, Lula isso ou não? Vai ser o Lula acho que mito? vai ser uma participação diminuta, porque ele não goza de apoio, mas sempre vai ter na esquerda aquela galera lá que apoia o Lula, vai ter o pessoal do PSOL, do PCdoB, o pessoal que esqueceu que o comunismo e o socialismo mataram mais de 200 milhões de pessoas no século XX, e isso a gente tem que relembrar o tempo todo. Mas vai estar lá, a imprensa vai trabalhar sempre com aquele carinho todo, a manifestação da esquerda, e tentar jogar como irrelevante a da direita, que é normal.